Item número 2 da pauta. Projeto de Lei do Senado número 175, de 2008, que altera a Lei 10.101 para dar a participação dos salvadores nos lucros ou resultado das empresas e mesmo tratamento fiscal, dado a distribuição de lucros ou dividendos aos sócios ou acionistas. Senador Álvaro Dias. Relatoria, senador Benedito de Lira, pelo arquivamento do projeto. A votação será simbólica. Concedo a palavra ao senador Benedito de Lira para proferir a leitura de seu relatório. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em análise desta comissão, o projeto de lei do Senado 175 de 2008, de autoria do senador Álvaro Dias, que visa alterar a lei 10.101 de 19 de dezembro de 2000. O artigo 1º da lei altera o parágrafo 5º do artigo 3º da lei 10.101 de 2000, que determina que a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas deverão aplicar-se às regras do artigo 10 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 95, que estabelece o lucro ou dividendos calculado com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 96, pagos creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário pessoa física ou jurídica, domiciliado no país ou no exterior. Na análise da matéria, não detectamos impedimentos constitucionais, jurídicos ou regimentais. A iniciativa é a comum prevista no artigo 61 da Carta Magna e a competência do Congresso Nacional nos termos do artigo 48 do mesmo texto constitucional. Também entendemos que houve observância das normas da técnica legislativa apropriadas à hipótese. A matéria insere-se na competência da Comissão de Assuntos Sociais, pois está diretamente relacionada com os temas constantes do inciso 1º do artigo 100 do Regimento Interno do Senado Federal, entre eles, relações de trabalho. A proposta é meritória, eis que a participação dos lucros e resultados das empresas representa um fator de inclusão dos empregados no contexto da organização e dos objetivos empresariais. É também um fator de cidadania, pois gera efeitos sociais e econômicos positivos, vinculados ao trabalho. Se quisermos avançar para uma sociedade mais justa, a utilização desses instrumentos de partilha dos resultados é imprescindível. A despeito do seu mérito, todavia, registramos aqui, advento da medida provisória número 597, de 26 de dezembro de 2012, convertida na Lei número 12.832, de 20 de junho de 2013, que introduziu mudanças significativas na tributação relativa à participação dos trabalhadores nos lucros e resultados das empresas. Como se sabe, a participação nos lucros ou resultados das empresas foi regulamentada pela Lei número 10.101 de 2000, no parágrafo 5º do seu artigo 3º. Dispunha que as participações seriam tributadas na fonte em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, como antecipação de imposto devido na declaração, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção
e pelo recolhimento do imposto. A redação dada ao citado dispositivo pela Lei 12.832 de 2013 determina que a participação de lucro deve ser, a partir de 1º de janeiro de 2013, tributada integral e exclusivamente na fonte, com base na tabela constante do anexo à lei, não integrando a base de cálculo do imposto devido na declaração. Tabela. Valores em reais. De 0 a 6.677, zero de taxa de alíquota. De 6.677 a 9.922, 7,5%. 9.222 a 13, 15%. De 13.167 a 16.380, 22%. Vê, não quer nada. Rapaz. Acima de 16.380, 27,5%. Determina ainda que, quando houver pagamento de mais de uma parcela no mesmo ano, o imposto será recalculado com base no total da parcela do lucro, deduzindo-se o retido anteriormente. Parágrafo 7. A participação de lucro pagas acumuladamente, relativas a mais de um ano, serão também tributáveis exclusivamente na fonte, com base na tabela progressiva presente no anexo dos parágrafos 8º e 9º. Podem ser deduzidas das parcelas do lucro e de resultado das empresas. As importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia, quando correspondentes a essa participação, vedada a utilização da mesma parcela para determinação da base do cálculo dos demais rendimentos do parágrafo 10. A medida atende uma antiga reivindicação dos trabalhadores e centrais sindicais, que é a de concessão de isenção do imposto de renda sobre o pagamento da participação dos lucros. Também objetivo do presente projeto de lei, o pleito é atendido em boa parte pela Lei nº 12.832 de 2013, uma vez que a isenção para os pagamentos de até R$ 6.000, valor referente à época da edição da medida provisória do ano calendário, abrange cerca de 60% dos beneficiários, de acordo com as informações fornecidas pelo Ministério da Fazenda. À época da edição da medida provisória convertida na mencionada lei, a renúncia fiscal estimada com base à sua aprovação foi de 1,7 bilhão de reais em 2013, 1,88 bilhão de reais em 2014 e 2,9 bilhões de reais em 2015. A propósito, nesse último aspecto, a despeito do artigo 2º da proposta determinar medidas de adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal e o artigo 3º estipular cláusula de vigência, estabelecendo que a alteração pretendida na lei somente produzirá efeito a partir do primeiro dia do exercício financeiro imediatamente posterior àquele em que forem implementadas as medidas previstas no artigo 2º. Vale ressaltar que o projeto em tela não cumpre o disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A proposição não contém estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício que irá iniciar sua vigência nos 2 seguintes, nem está acompanhada de medida de compensação por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributos ou contribuição. Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária, da qual decorra de renúncia de receita, deverá estar acompanhada da estimativa do impacto orçamentário e financeiro do exercício a que deva iniciar sua vigência, e nos 2 seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretriz Orçamentária e, pelo menos, uma das seguintes condições. Item 1. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada
na estimativa da receita da lei orçamentária na forma do artigo 12 e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstos no anexo próprio da Lei de Diretriz Orçamentária. Item 2. Está acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributos ou contribuição. A título de ilustração, a Comissão de Finanças e Tributação na Câmara dos Deputados vem rejeitando proposições iniciadas no Senado Federal que não estejam acompanhadas da estimativa de renúncia fiscal com base na súmula 1 de 2008 da Câmara, da Comissão de Fiscalização da Câmara dos Deputados. Súmula 1 de 2008. É incompatível e inadequada a proposição, inclusive, em caráter autorizativo, que, conflitando com as normas da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, deixe de apresentar a estimativa e o impacto orçamentário e financeiro, bem como a respectiva compensação. Assim, pelas razões ora apresentadas, entendemos que o PLS número 175 de 2008 tenha perdido sua oportunidade, além de não cumprir o disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Registro, por fim, que durante a tramitação da medida provisória número 597 de 2012 no Congresso Nacional, não foi apresentada emenda de igual teor ao conteúdo ao do presente projeto de lei. Em face do exposto, senhor presidente, votamos em conformidade com o artigo 133, parágrafo 3º do Regimento Interno do Senado Federal, pelo arquivamento do projeto de lei do Senado número 175 de 2008. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão. Em votação, o relatório do senador Benedito Lira. Os senhores senadores e as senhoras senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da Comissão pelo arquivamento do projeto de lei do Senado, número 175 de 2008. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa.